Amém, irmãos? Ainda de pé, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura, toma como base o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo de número 4, versículo de número 13. 2 Coríntios 4, 13. Você que tem Bíblia, está ao lado de quem não tem, compartilhe aí sua Bíblia com seu irmão, com seu vizinho, para que todos possam acompanhar a leitura desse texto. Em respeito à palavra de Deus, por favor, vamos estar de pé. Segundo aos Coríntios 4, 13. Seja como for, nós temos aqui no nosso telão também projetado o texto, para que a gente possa proporcionar a todos a leitura, o acompanhamento dos versículos que serão ministrados nessa noite. Todos acharam? Segundo aos Coríntios, não é primeiro não, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Esse é um texto bastante conhecido, porque nós temos trabalhado esse texto aqui ao longo desses dias. Diz assim, e portanto, temos o mesmo espírito de fé. Repita comigo, espírito de fé. De novo, espírito de fé. Eu vou ler de novo. Portanto, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Vou ler de novo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Sente dando glória para Jesus. Esse é o texto que eu quero tomar como base, e agora eu quero contar com a sua redobrada atenção, para o assunto que nós estaremos tratando aqui nesta noite, que eu entendo que é de extrema importância a compreensão do mesmo por parte de todos aqueles que verdadeiramente se dizem servo de Deus, que se dizem cristãos, que se entendem como seguidores de Jesus aqui neste mundo. E nós queremos trabalhar a seguinte temática: confissões da palavra da fé. Nós lemos ali um texto escrito pelo apóstolo Paulo, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, esta palavra é, em primeiro lugar, palavra de Deus e não palavra de Paulo. Paulo é apenas o instrumento humano que Deus se utilizou para transmitir-nos a sua palavra. E Deus está nos dizendo ali, olha, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Quando ele usa essa expressão, como está escrito, ele está dizendo que esta palavra que vai ser dita posteriormente, já foi mencionada em algum outro lugar das Escrituras. E se você acompanhar, em alguns dos salmos, aparece justamente aquilo que Paulo, pelo Espírito de Deus, repete ali. Só que agora, o Espírito Santo está nos dando uma outra aplicação, ou uma interpretação nova, do texto que já foi dito lá atrás pelo salmista. Paulo agora começa a dizer assim, pelo Espírito de Deus: temos, portanto, obviamente que o verbo ter ele está no plural, porque se refere a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é uma referência a todos aqueles que um dia creram em Jesus Cristo e o receberam como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Portanto, temos ali, envolve, alcança a todas as pessoas de qualquer tempo, de qualquer época, de qualquer lugar. Isso inclui a mim e a você, que um dia reconheceu que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Salvador, que só Jesus Cristo é Deus, que não há salvação fora de Jesus, não há perdão fora de Jesus, não há libertação fora de Jesus, não há cura fora de Jesus, não há milagre fora de Jesus, não há vitória fora de Jesus. E eu acho que essa é uma boa hora para você abrir a sua boca e dar glória para Ele. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei.
E a pergunta que a gente deve fazer aqui é o seguinte: crie o quê? Falei o quê? Obviamente, o que está implícito ali é o seguinte: crie, não em qualquer coisa, nem em qualquer um, crie na palavra do Deus vivo e verdadeiro. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando ele diz crie, ele está dizendo, eu crio na palavra. Por isso também falei o quê? Falei a palavra. Por outro lado, nós cremos, os crentes do Novo Testamento, também cremos. E por isso também falamos a mesma palavra. Daí a importância de nós entendermos que uma verdade espiritual precisa ficar bem clara para nós, que é justamente essa questão do falar a palavra, do fazer da palavra de Deus a nossa confissão de fé, a nossa profissão de fé. Se você abrir comigo Romanos capítulo 10, versículo do 8 a 10, Romanos 10, 8 a 10, você vai ver que há uma conexão entre aquilo que se crê e aquilo que se fala. Há uma conexão que você precisa entender entre aquilo que se crê e aquilo que se fala, ou entre o teu coração e a tua boca. Olha o que diz lá Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Repita comigo: na tua boca e no teu coração. Não, está fraco. Na tua boca e no teu coração. Pode melhorar, não pode? Vamos lá, 1, 2, 3. Na tua boca e no teu coração. Só quem não é mudo vai repetir. Vamos lá, na tua boca e no teu coração. Guarde essa conexão. Do ponto de vista de Deus, olha para cá, por gentileza. Há e deve haver uma conexão e uma sintonia entre o coração e a boca. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá, no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou ler de novo, hein? Se com a tua boca confessares, olha aí, boca. Fala boca e confissão. Boca e confissão. Não, parece que tem gente que está dormindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Boca e confissão. Muito bem. E em teu coração creres. Fala coração e fé. Boca e confissão. E coração e fé. Veja que há uma conexão. Olha aqui, boca e confissão. Coração e fé. Com a boca se professa. Com a boca se confessa. Com a boca se declara. E com o coração se crê. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, vírgula, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, assim serás salvo. 10. Olha o que ele diz no 10, fechando. Visto que com o coração se crê. Repita, com o coração se crê. Não, todo mundo, com o coração se crê. Só quem está vivo, com o coração se crê. Só quem tem boca, com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Repita comigo. Com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Vamos ver se a gente pegou a ideia. Com o coração se crê e com a boca se confessa. De novo, com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, lendo o texto, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu disse que nessa noite nós queremos trabalhar o tema confissões da palavra de Deus. E se eu ler mais um texto, que eu gostaria que você abrisse aí comigo, Hebreus 4:14, isso. Hebreus 4:14, depois vamos para o capítulo 10, versículo 23. Mas vamos aqui no capítulo 4, versículo 14. Olha para cá, para dar uma dinâmica maior. Acompanha aqui comigo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou, que adentrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa
retenhamos. O que é reter? Reter é guardar. Reter é manter dentro de si. Retenhamos firmemente, seguremos firmemente a nossa confissão. Pula para o 10, 23. Ele vai repetir a ideia. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, retenhamos firme a confissão. Repita comigo, retenhamos firmes a confissão. De novo, retenhamos firmes a confissão. O que é a confissão? Como eu já disse, confissão, ela é uma declaração. É aquilo que você professa com a boca. Nós lemos lá em Romanos, com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Por quê? Porque na vida do verdadeiro cristão deve haver uma sintonia, deve haver uma harmonia entre a sua fé e aquilo que ele fala. Deve haver uma harmonia, um alinhamento entre aquilo que ele crê e nós cremos. A base da nossa fé é a palavra. Repita comigo, a base da nossa fé é a palavra de Deus. De novo, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Para fixar, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Talvez alguém esteja se perguntando, por que esse pastor manda a gente ficar repetindo a mesma coisa várias vezes? Porque eu vou te ensinar um segredo. 1, 2. Alicerces do aprendizado, um dos segredos do aprendizado é justamente a repetição. Quando você repete algo com constância, este algo vai se tornando, vai se entranhando em você. Quando você repete a palavra vai te dominar. Então ele está dizendo ali, retenhamos, guardemos, seguremos, firmes, a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Qual é a nossa confissão? O que nós, como crentes, temos professado no dia a dia da nossa fé? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos que se dizem crentes hoje, dizem que creem em Jesus, mas na hora da luta, na hora do problema, em vez de falar a palavra da fé, falam a palavra do derrotismo, falam a palavra da desesperança, e muitos não sabem que o mundo espiritual é movimentado por palavras. Jesus disse assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, se o teu coração está cheio da palavra, o que vai sair da tua boca são palavras da fé. Palavras da fé. Porque se você voltar lá para Romanos, capítulo de número 10, versículo 8, olha o que está escrito ali, 10, 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Diga, na minha boca e no meu coração. Onde é que a palavra deve estar? Na boca e no coração. E que palavra é essa? É a palavra da fé que pregamos. Então diga, a palavra de Deus deve estar dentro do meu coração e na minha boca, porque ela é a palavra da fé. A fé, irmãos, ela tem uma expressão. Volta para 2 Coríntios 4,13, por favor. A fé, ela tem uma expressão, ela deve ser professada. Veja ali, diz, olha, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Quem crê de acordo com a palavra, fala em sintonia com a palavra. Ah, não, você não entendeu. Acho que eu falei em alemão, por isso você não entendeu. Vou falar em português, para você entender e dar glória. Quem crê na palavra, fala em harmonia com a palavra. Criei, por isso falei. E por que isso? Porque a fé, ela tem uma expressão, a fé deve ser declarada, a fé deve ser proferida, a fé deve ser verbalizada, porque, como eu já disse, há uma conexão entre aquilo que cremos e aquilo que falamos. Dizendo isso de outra maneira, deve haver uma conexão
entre aquilo que cremos no coração e aquilo que proferimos, que declaramos com a nossa boca. Porque, de novo, o nosso modo de pensar e o nosso modo de crer vão ser determinantes na formação do nosso vocabulário. E aqui eu quero, nesta noite, trazer para os irmãos a importância de desenvolvermos um vocabulário da fé. O que a gente ouve de crentes falando palavras erradas, palavras que não estão alinhadas, não estão de acordo com a palavra de Deus. E por isso tem muita gente correndo de um lado para o outro, desorientada, desesperançada, sem direção do céu, em busca de profecia para cá, visões para lá. E nesse afã de encontrar uma direção, eles têm recebido, em vez de visões, visagens, em vez de profecia, carnificia. E por isso que muita gente está por aí confusa, derribada, derrotada, prostrada. Mas nessa noite Deus está querendo te trazer para a sua palavra. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Repita comigo. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. De novo, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. De novo, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Agora você vai personalizar essa coisa. Repita comigo. Crie, por isso falei. Eu creio, por isso eu também falo. E aí, irmãos, não basta a gente saber isso em teoria. Tá bom, pastor. Agora estou conseguindo entender que é importante o meu modo de falar, o meu falar habitual. Veja, porque o falar ali, irmãos, não é o falar em momentos específicos. Se eu perguntar aqui agora quem crê em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Se eu disser agora quem crê no milagre, quem crê na vitória, talvez todo mundo vai levantar a mão. Mas esse falar ali não falar em ocasiões específicas. Esse é um falar que deve nos acompanhar no desenvolvimento da vida, ou seja, deve fazer parte do nosso vocabulário habitual, independente do contexto em que nós estivermos, independente se nós estivermos aqui no momento de igreja, ou estivermos em casa, ou no trabalho, ou na escola, não importa, a tua palavra tem que estar sempre em harmonia com aquilo que você diz que crê. Porque Deus está contigo em todo momento. Deus não está contigo apenas aqui na igreja. Ele está contigo em todos os momentos. E a fé foi feita para ser colocada em prática no dia a dia da nossa vida. Por isso precisamos desenvolver a prática da profissão da fé, da confissão da fé, da declaração das palavras da fé. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo esse hábito, nós vamos ficando alinhados com a palavra de Deus. O desejo de Deus é que cada um dos seus filhos estejam alinhados, em sintonia com a palavra de Deus. Porque quando você estiver alinhado com a palavra de Deus, aquilo que você falar, Deus vai cumprir a sua palavra. Quem está entendendo, levanta as mãos. Só quem trouxe duas mãos, quem tem alguém que trouxe duas, levante as duas aí. Aleluia! Somente quando nós estivermos alinhados com a palavra, é que nós iremos ordenar e o mal vai sair. Nós iremos ordenar e os demônios vão serem expulsos das vidas das pessoas. Nós iremos ordenar e a dor que estava ali, quem sabe um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, tem que ir embora, porque você não vai estar falando a tua própria palavra, mas sim a palavra de Deus na tua boca. Aleluia! Quem está entendendo aí vai dando glória para Jesus. Por isso então nós vamos começar a praticar, a desenvolver esse hábito de falar a palavra. Falar a palavra. Porque isso é importantíssimo, irmão. Porque você percebe o nível espiritual que uma pessoa se encontra pela sua maneira habitual de falar. E tem muita gente que mesmo estando no evangelho 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, continua falando como bebê espiritual, como criança na fé, porque não aprendeu a palavra, não desenvolveu a palavra. E Deus quer que você seja inundado, cheio da plenitude da sua palavra.
Abadacalaxúria. É a palavra de Deus que vai te transformar. É a palavra de Deus que vai te renovar. É a palavra de Deus que vai te encher. É a palavra de Deus que vai te alimentar. É a palavra de Deus que vai te fortalecer. É a palavra de Deus que vai te restaurar. É a palavra de Deus que vai te robustecer. É a palavra de Deus que vai te dominar por inteiro, para que você possa de fato ser um soldado de Cristo de valor. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos começar a praticar. Quem está pronto, diga eu. Só uma meia dúzia de 2 ou 3. Tem gente que está assim, ó, só me olhando. Vou te dar mais uma oportunidade, hein? Quem está pronto, diga eu. Salmo de número 60, verso de número 12. Apenas a parte inicial. Acompanhe comigo na sua Bíblia, para você não dizer que eu estou inventando moda. Vamos lá. Apenas a parte primeira diz assim: em Deus faremos proezas. Repita comigo: em Deus faremos proezas. De novo, em Deus faremos proezas. Mais uma vez, em Deus faremos proezas. O que são proezas? Proezas são coisas extraordinárias. Olha para cá. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Quantos estão vivendo a vida da fé de uma forma, como eu poderia dizer sem ofender, limitada, restrita, se contentando com migalhas, quando Deus preparou para nós uma mesa farta? Quantos estão querendo viver, crentes do Novo Testamento, querendo viver igual os crentes do Velho Testamento? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não foi chamado para viver igual os crentes do Velho Testamento, porque para você Deus preparou uma aliança, ou um concerto, ou um testamento melhor, com promessas melhores. Em Deus faremos proezas. Agora presta atenção, isso é a palavra de Deus. Eu sei que é o salmista que está dizendo, mas como eu já disse, em primeiro lugar, a palavra não é do salmista, é de Deus. O salmista é apenas o instrumento humano a quem Deus usou para transmitir-nos a sua palavra. Então Deus está dizendo: em mim vocês farão proezas. Agora, quantos creem que a palavra de Deus tem poder? Qual é o poder da palavra de Deus, pastor? Bom, em primeiro lugar, o poder da palavra de Deus é poder criador. Quantas vezes Deus precisou dizer: haja luz para que houvesse luz? Vamos! Quantas vezes? Deus disse apenas uma vez: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E assim foram formados o firmamento e os mares. Olha agora, presta atenção, por favor. Se aquilo que Deus diz uma única vez tem poder criador, imagina aquilo que Deus repete na sua palavra. Então vamos lá, uma vez ele está dizendo: em Deus faremos proeza. Salmo 60, verso 12. Agora pula para o 108, verso 13. Deus quer que você entenda que nele você fará proeza. Tanto Deus quer isso, que ele repete a mesma verdade. Olha aqui, Salmo 108, verso 13. Comigo aqui no telão para lhe dar uma dinâmica. Em Deus faremos proezas. Então a primeira declaração de fé, que eu quero que você repita com convicção, dá uma catucada nessa pessoa assim de leve, para ver se ele ou ela está dormindo. Diga assim: acorda, porque Jesus está falando contigo. Salmo 108, verso 13. Em Deus faremos proeza. Deus falou isso lá no Salmo 60, 12. E agora ele repete no 108, 13. Quando Deus repete uma palavra, olha para cá. Quando Deus repete uma palavra, é porque Ele quer que você dê total atenção a isso que Ele está repetindo. Deus não fala para paredes. Deus não fala para bancos. Deus não fala para cadeiras. Deus não fala para coisas.
Deus fala para pessoas. Agora, Deus só fala para aqueles que querem lhe ouvir falar. Tem alguém que quer ouvir Deus falar? Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Então, por conta disso, a nossa primeira declaração de fé está baseada nesses textos. Coloca o slide 1. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente falar isso com força. Aleluia. Não, de pé, irmão. Somos soldados, de pé. Sentados só as grávidas, os doentes e os idosos. Por favor. Isso. Vamos lá. Confissões da palavra da fé. Em Cristo faremos proeza. 1, 2, 3. Em Cristo faremos proeza. De novo. Em Cristo faremos proeza. Mais uma vez. Em Cristo faremos proeza. Agora vamos personalizar esse negócio. Eu vou bater no seu peito e vai dizer: em Cristo eu faço proezas. Mais uma vez. Em Cristo eu faço. De novo. Em Cristo. Quem está entendendo e crendo, solta o teu brado de glória. Sente dando glória para Jesus. A primeira declaração de fé que eu quero que você guarde é essa. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Por que em Cristo, pastor? Porque no Novo Testamento nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já... Eis que tudo se fez. Quem está em Cristo aí, levanta as suas mãos. Então, em Cristo faremos proeza. Eu quero que você guarde esta declaração e a pratique todos os dias da sua vida. Em Cristo farei proeza. Em Cristo farei proeza. Em Cristo farei proeza. Em Cristo farei... Quantos creem nisso? Você crê nisso? O que nós aprendemos? Há uma conexão entre o que crê no coração e aquilo que se fala com a boca. Há uma conexão entre o coração e a boca. Há uma conexão entre a fé e aquilo que se professa. Então, todo dia você deve repetir isso. Em Cristo eu farei proeza. Em Cristo eu farei proeza. Até que essa verdade venha te dominar. Esta verdade precisa fazer parte da tua vida. Esta verdade precisa te completar na totalidade do teu ser. Dizendo isso de outra maneira, ela precisa encher todo o teu espírito, toda a tua alma, toda a tua mente, todo o teu coração. E não diga que eu estou inventando alguma coisa. Você leu lá, Salmo 60, verso 12. Em Deus faremos proeza. Salmo 108, verso 13. Em Deus faremos proeza. De novo, o que são proezas? São coisas extraordinárias. O que são proezas? São coisas sobrenaturais. Ei, olha para cá. Deus não nos chamou para uma vida natural. A vida que Jesus tem nos prometido na sua palavra é uma vida sobrenatural. Pega na mão desse crente aí, só que não tem alergia de gente, dá uma sacudida de leve e diga assim: Jesus te chamou para uma vida sobrenatural. A igreja de Jesus Cristo precisa se despertar para essa verdade. Não fomos chamados para viver uma vidinha comum, uma vidinha qualquer. Ele não nos chamou para andarmos no natural, não. Ele tem nos chamado e nos proporcionado a oportunidade, vou dizer melhor, o privilégio de vivermos uma vida sobrenatural. Quando Jesus disse assim, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele prossegue dizendo assim, porém eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Essa palavra vida no original, que é em grego, dá a ideia de uma vida superior. É uma vida sobrenatural, é uma vida de proezas. Se até hoje você não tem visto proezas da parte de Deus na tua vida, está na hora de você mudar a tua mentalidade, renovar a tua mente e renovar o teu vocabulário. Amém? Quem está comigo dá glória para Jesus. A segunda declaração está em Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, versículo 8. Olha o que Jesus disse ali. Mateus 7, 8. Você não está proibido da glória não, viu? Mateus 7, 8. Eu sei que você conhece esse texto. Quem crê na palavra, diga eu.
Olha o que está escrito ali. Pedir, porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Para a gente pegar o contexto, versículo 7. Diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e enchareis ou encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E aí vai para o 8. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Não, me ajuda aí. Quem foi que disse isso? Jesus. Quando foi que Jesus mentiu? Quando foi que Jesus se enganou? Quando foi que Jesus enganou alguém? Quando foi que Jesus errou? Quando foi que Jesus falhou? Quando foi que Jesus perdeu uma batalha? Quando foi que Jesus deixou de cumprir uma de suas promessas? Aquele que pede. Tem uma outra versão que diz assim, todo aquele que pede. Muito bem. Mateus 7:8, Lucas 11:10 vai nos dizer a mesma verdade. E aí, de novo, guarde aquele raciocínio. Se aquilo que Deus fala uma única vez na sua palavra tem poder criador, então aquilo que Deus repete está além da nossa capacidade de compreensão. Lucas 11:10 vai nos dizer, é o mesmo contexto, porque qualquer que pede, então nesse qualquer, ei, olha para cá, você também está incluído. Ah, meu Deus. Vou repetir, hein? Nesse qualquer, olha ali, ó, qualquer. Quem é esse qualquer aqui? Qualquer um. Basta crer. Se você crer, tem resposta para você. Olha que lindo, até rimou. Se você crer, tem resposta para você. Então vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, se você crer, tem resposta para você. Qualquer. Quando Jesus está dizendo qualquer, irmãos, é porque Deus não faz acepção de pessoas. O critério é crer nele em sua palavra. Se você já se enquadra nesse critério, então significa que este qualquer envolve também você. Qualquer que pede, recebe. De Lucas 11:10, nós vamos para Mateus 21:22. Mateus 21:22. Olha o que diz ali. E tudo. O que é tudo? Não, pergunta de vestibular para quem não está acostumado. Isso aqui é pergunta de nível de PhD, tá? Se você não souber a resposta, não se sinta envergonhado. Alguns já sabem a resposta, não fica até covardia. Mas para quem ainda não aprendeu, pergunta de nível de PhD. O que é tudo? Uau! Quantos conseguem crer no tudo de Deus? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, faz o quê? Receber. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Olha para cá. Isso aqui não é apenas uma promessa de resposta. Isso aqui não é apenas uma promessa de resposta. Isso está além de promessa. Isso é uma garantia de resposta. Isso aqui, irmãos, está além de uma promessa de resposta. Isso é uma garantia de resposta. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É para dar glória. É para dar aleluia. Não há limites em Deus. Não há limites em Deus. Então por que muitas das vezes não vemos isso cumprido na nossa vida, pastor? Porque talvez você esteja crendo errado. Quem pensa errado, crê errado, fala errado, ora errado e não recebe nada. Porque é uma conexão entre o crer, o falar e o pensar. Por isso que a Bíblia nos manda, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então, em tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Aí, para fazer a conexão disso, João capítulo 15, versículo 7. João 15, versículo 7. João 15, versículo 7. João 15, versículo de número 7. Quarto livro do Novo Testamento, João 15, versículo 7. Depois vamos pular para o 16. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Se vós estiverdes em mim, eu gosto da ara, muda para ara, por favor, porque no lugar do verbo estar, ara usa o verbo permanecer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será. Quantos conseguem crer nisso aqui? Quantos conseguem crer nisso? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E aí Jesus corrobora essa ideia, confirma essa ideia, lá no 16, vai para o 16 do mesmo capítulo. Olha o que está escrito ali, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, ou vos enviei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora olha como Jesus termina o texto. A fim de que. E essa expressão, a fim de que, dá um indicativo de finalidade. Dá um indicativo de objetivo, de propósito. A fim de que tudo. A fim de que tudo. Olha o tudo aqui aparecendo. Quantos conseguem crer no tudo de Deus? Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não, você pode um minutinho agradecer a Ele, irmão? Será que você pode descruzar o braço, tirar a mão do bolso, levantar a tua mão de adorador e glorificar o nome dEle? Pode. Se você crer. Aleluia! E não diga que isso não é para você, porque é para você. Quando as pessoas tentam se excluir do plano de Deus, quando as pessoas tentam querer tirar o corpo fora, quando Jesus já te colocou por inteiro dentro, então diga para essa pessoa, não se exclua do propósito de Deus para a tua vida, diga aí. Vai, vira para alguém, vira. Mesmo se ela estiver disfarçando assim, sem estar te olhando, catuca, diga, Deus está falando contigo hoje. Aleluia! Então começamos lá em Mateus 7, 8. Todo aquele que pede, recebe. Aleluia! João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E agora no 16 do mesmo capítulo 15, vos chamei, vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai. E de novo, eu gosto de enfatizar aqui o tudo. Não pense que esse tudo está aqui por acaso. Não há palavras soltas na Bíblia. Não há palavras por acaso na Bíblia. Não há palavras vãs ou inúteis na Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Quando Deus diz tudo, é porque é tudo. Receba o tudo de Deus na tua vida. Receba o tudo de Deus para a tua vida. Receba o tudo de Deus para o teu lar. Receba tudo de Deus para a tua casa. Eu vou falar, você vai dizer, eu recebo. Receba tudo de Deus para a tua vida. Receba tudo de Deus para o teu lar. Receba tudo de Deus para a tua casa. Receba tudo de Deus para o teu ministério. Receba tudo de Deus para a tua saúde. Receba tudo de Deus para o teu trabalho. Receba tudo de Deus para os teus negócios. Receba tudo de Deus para o teu ser. Vamos lá, segundo slide. E aí a gente vai fazer aquele exercício de pé. Vamos lá. Em Cristo eu recebo o que eu peço. De novo, hein? Em Cristo eu recebo o que peço. Você crê nisso? Então vamos repetir 1, 2, 3. Em Cristo eu recebo
o que peço. De novo, em Cristo, eu recebo o que peço. Mais uma vez, em Cristo, eu recebo o que peço. Mais uma vez, em Cristo, eu recebo o que peço. Para terminar, em Cristo, eu recebo o que eu peço. Quem pode celebrar isso dando um abraço nele ou nela e dizendo para ele: em Cristo nós recebemos o que pedimos. Só mais uma, hein? Só mais uma, hein? Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós estamos começando uma nova etapa da nossa vida. Nós estamos começando uma nova etapa da nossa vida. Tanto pessoal quanto vida eclesiástica, vida da igreja. E eu quero instigar, incentivar, desafiar a cada pessoa que está aqui nesta noite, e principalmente aqueles que fazem parte desse rebanho, a vivenciarem as verdades da palavra para a sua vida. A palavra de Deus não é uma teoria, a palavra de Deus ela é prática. E a palavra de Deus não foi feita para ser guardada na mente ou no intelecto. Eu já disse para os senhores que há uma diferença entre receber a palavra de Deus apenas a título de informação. Tem muita gente, do ponto de vista de informação, tem a Bíblia guardada de cós salteado na cabeça. Mas ao mesmo tempo a sua vida não é impactada por essa palavra, justamente por isso, porque a palavra parou aqui. É apenas uma informação, é um conhecimento intelectual. E tem muitos crentes assim, que do ponto de vista do intelecto, conhecem a palavra de Deus até melhor do que nós dois juntos. Mas o endereço correto da palavra de Deus não é a mente natural. O endereço correto da palavra de Deus é o teu espírito, é o teu homem interior. Porque quando alguém recebe a palavra de Deus, olha para cá, isso é importante. E essa palavra para aqui apenas na mente, ela se torna apenas uma informação, como outra qualquer. Como a informação que você adquire vendo um jornal na TV ou lendo uma revista. Agora, quando a palavra de Deus ultrapassa a barreira do intelecto mental e consegue atingir o teu íntimo mais profundo, que é o teu espírito, ela deixa de ser mera informação e se transforma em revelação. Alabarabachandorevá. Quem está entendendo vai dando glória. E quando ela se transforma em revelação, porque ela chegou ao destino final, que é o teu espírito, esta revelação da palavra vai produzir transformação na tua vida. O fato de muitas pessoas não estarem transformadas do ponto de vista bíblico é porque a palavra parou na mente. Elas têm um conhecimento mental, intelectual, informativo da palavra. E é só isso. Talvez elas até consigam repetir a palavra de cós salteado, como eu já disse. Mas é apenas a boca sem o coração. Eu disse que tem que haver uma sintonia, uma conexão entre boca e coração. Fé e declaração. Daí a importância de nós desenvolvermos esse vocabulário, que eu chamo de vocabulário da fé, mas chamo também de vocabulário sobrenatural. Porque ele é alinhado com a palavra de Deus, que é uma palavra sobrenatural. Romanos 8, 37. Eu sei que a maioria dos irmãos que aqui se encontra conhece esse texto. Ou porque já o leu em sua Bíblia, ou porque já ouviu alguém pregando acerca do mesmo. Mas hoje, mais do que um mero conhecimento intelectual, eu quero que esse texto se transforme em um conhecimento revelado. Diz lá, mas em todas estas coisas. Que coisas? Aquelas que foram ditas nos versículos anteriores.
que aí depois você pode consultar na Bíblia, a gente não vai tratar aqui agora por causa do tempo. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E atentem para o fato de que os homens criaram a categoria máxima dentro da competição, que é a categoria do vencedor. Né? Dentro de qualquer competição, existe sempre o primeiro lugar, que é daquele que vence. Deus é aquele que, superando os homens, criou uma outra categoria, além daquilo que os homens criaram. Criou uma categoria que não existia até então, que é a categoria do mais do que vencedor. Deus não te chamou apenas para ser vencedor. Deus não te chamou apenas para seres vencedor. Ele hoje está te convidando a mudar de categoria. Vira para essa pessoa e diga para ela, ele está te convidando a mudar de categoria. Muitos estão conformados com a categoria dos homens, mas existe uma categoria superior que é a categoria de Deus, qual seja mais do que vencedor. Em todas estas coisas, e como eu já disse, essa referência a estas coisas diz respeito a tudo que foi dito anteriormente. E lá ele vai falar que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E só para fechar essa primeira parte, slide 3, eu quero agora que você repita com toda a convicção do teu coração e com toda a força do teu diafragma. Confissões da palavra da fé. Em Cristo eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Vamos lá? Estão prontos? Ok? Vamos lá? Respirando fundo. 1, 2, 3. Em Cristo eu sou mais do que vencedor em tudo. Vamos lá, ficou mais ou menos, para melhorar. 1, 2, 3. Em Cristo eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. De novo. Em Cristo eu sou mais do que vencedor em todas as... Só quem crê joga as duas mãos para o alto e glorifica o nome dele. Paz, amados irmãos, passando para agradecer a Deus por mais essa grande vitória que Ele tem nos concedido de atingirmos a marca de 200 inscritos e, na verdade, até a ultrapassamos. De modo que eu quero levantar um tributo ao nome do Senhor por essa grande vitória, mas também agradecer a cada um dos irmãos que tem acreditado nesse nosso trabalho e tem se unido a nós nesse canal com a sua inscrição e que tem divulgado esses nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela bênção do Senhor. O nosso muito obrigado, que Deus vos recompense rica e abundantemente, que possamos continuar juntos de mãos dadas, trabalhando para o reino de Deus. Então eu conto com a sua colaboração, no sentido de continuar nos prestigiando, dando o seu like, deixando o seu like em cada vídeo assistido, também o seu comentário, isso é importante, e compartilhando para que outras e outras vidas possam ser alcançadas pela bênção da palavra e que esta palavra possa se expandir e alcançar o maior número de pessoas, não só no Brasil, como também neste mundo, porque a nossa proposta é levar o evangelho do reino, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho que funciona, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma as vidas, o evangelho que aproxima a criatura do Criador, fazendo com que vivamos em uma estreita e íntima comunhão com o nosso Deus, até que a imagem de Jesus Cristo
seja plenamente, perfeitamente formada em nós, porque esta é a proposta do Pai para todos os seus filhos. Que Deus os abençoe em Cristo. Amém.